Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega. A gente vai continuar as religiões de mistério, né? Já falamos dos cultos eleusinos, vamos falar de uma segunda religião de mistérios, que eram os cultos órficos, né? Os ritos órficos, né? A religião órfica. É a última religião de mistério que a gente vai estudar. São as duas mais famosas, né? Os eleusinos e os órficos, embora o platonismo o pitagorismo pegue muita coisa dos órficos, né? Então, o orfismo, na verdade, ele tem uma organização muito diferente dos mistérios eleusinos, né? E é mais semelhante à organização dos pitagóricos, como eu falei, né? No mistérios eleusinos, as pessoas de- ah, participavam dos mistérios, né? Depois elas se dispersavam, digamos assim, e continuavam a viver sua vida normal. Então, ela participava lá do culto e depois, né, participa dos mistérios, né? Não de um culto, assim, no sentido como a gente tem de ir na missa ou no culto protestante toda semana, né? Mas ele participava dos mistérios ali e voltava para sua vida como uma pessoa normal, né? Mas já no caso do movimento órfico, ele deu origem a sociedades de culto que, como o autor diz, cruzavam as barreiras da sociedade, né? E eles eram mantidos unificados por crenças peculiares e um modo de vida também peculiar que distinguia eles dos outros cidadãos. Então, eu não queria falar que é uma seita, porque isso já seria uma afirmação muito forte, mas é como se eles meio que separassem, você pudesse distinguir eles das outras pessoas, né? Então, não é algo que tá ali no meio e, sei lá, você tá andando na rua e tem aquele seu amigo que é da religião órfica, né? Tipo, parece que tem uma diferença, entre as pessoas que seguem a religião normal, ou mesmo mistérios eleusinos, e o culto órfico, né? Ele parece que tem um modo de vida diferente, né? Mas não havia, né, no caso deles, uma hierarquia ou uma organização eclesiástica para conectar uma sociedade órfica com as outras. Então ele fala, nem mesmo como nos primeiros cristãos, que eram unidas pelo esforço de um missionário, né? Se você pega, acho que até os Atos dos Apóstolos e as cartas, né, do Novo Testamento, você vê que o Paulo ou Pedro, né, os apóstolos, eles iam em várias comunidades, né? Então ele estava um tempinho na Grécia, ensinava, né, para os caras, depois ia para, sei lá, para algum outro lugar, né, tanto que Paulo vai escrevendo carta para os hebreus, para os romanos, para os coríntios que estão na Grécia, né, em Corinto, acho que para os tessalonicenses, né, então eles vão pegando pessoas em vários lugares, treinando elas, né, pregando o evangelho, depois volta para aquele lugar depois de um tempo para ministrar os sacramentos de novo, né, então tem ele que vai mantendo a união entre as várias cidades, né, entre as várias comunidades, porque eles vão fazendo esse rodízio ali, né, mas nem isso havia entre as comunidades órficas, né, então era um negócio bem solto, era vários grupos meio que separados, né. Existem então três hipóteses quanto às origens do orfismo, né? A gente não sabe como ele surgiu, como foi feito. A primeira hipótese vem do próprio Heródoto, então uma hipótese bem antiga, né? Que Heródoto, acho que todo mundo conhece aquela frase do Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Então, quando o Heródoto conheceu o Egito, né? Estudou o Egito, ele viu uma semelhança muito grande entre o culto de Osíris, né? O, e os cultos órficos. Por isso ele a teria proposto, né, uma origem órfica, bom, uma origem egípcia do culto órfico, né. Mas o nome Zagreu, que é o nome que os órficos davam a Dionísio, né, eles chamavam Dionísio de Zagreu, então pode ser a Dionísio ou aos jovens Zeus, né, tem meio essa ambiguidade, esse Dionísio é tipo uma versão jovem de Zeus, né, mas ele é derivado do monte Zagreu, que é um monte que está entre a Síria e a Média, então está mais ali no Oriente Médio, né? Então seria uma segunda possibilidade de ter origem no Oriente Médio. Mas além disso, está fora de dúvida a semelhança desse culto, né, com as crenças e os rituais da Anatólia, especialmente ali da Frígia e da Trácia, né, que teria espalhado com o avanço persa para o Ocidente. Então tem pelo menos três possibilidades de origem do orfismo, né? No século VI a.C., o orfismo já estava estabelecido em Crotona, no sul da Itália, e acredita-se que daí ele partiu para a Ática, no tempo dos Pisístratas, em que na corte deles, né, tinha um,
um deus chamado Orfeu de Crotona, né, que estava associado com um cara chamado Onomácrito, era tipo um sacerdote desse culto, né, que escreveu oráculos, né. A gente tem alguns desses oráculos desse cara, né. Então o orfismo era uma religião bastante livre, né, ao contrário dos mistérios eleusinos, eles também eram os eleusinos também eram independentes da estrutura cívica, a gente falou, né, mas ao contrário dos eleusinos, os órficos não eram localizados em nenhum santuário, né. Eleusino é justamente da região do Eleusis, né, da cidade de Eleusis, que é onde é celebrado os mistérios, mas órficos são mistérios de Orfeu, porque Orfeu é o que vai a esposa dele morre, né, e ele vai para o submundo e tenta, não vou contar o final da história, mas ele resgata ela, ou não, né, é a famosa história, ele é o que toca a lira e ele encanta o Cérebro, que é o cão de 3 cabeças que guarda, né, o submundo, e ele, com a lira ele encanta ele, né, o cachorro, faz ele dormir, né, e consegue descer para o submundo e voltar. Então também tem essa questão da morte, do renascimento, do submundo, né. Quem faz isso é Orfeu. Então, Orfeu então é o nome da pessoa, né, do personagem mítico, lendário, né. Então, ao contrário de Eleusino, que é de Eleusis, a região em que ele era feito. Você vê que então os cultos órficos não estão necessariamente ligados a um lugar, né, não tem nenhum santuário específico. Então, por esse desprendimento, podia se espalhar onde quer que sua literatura teológica, cuja autoridade era atribuída a Orfeu, encontrasse leitores favoráveis. O culto órfico é mais ligado a Dionísio, mas Orfeu teria sido o cara que legou esse conhecimento, né, esse culto. Além disso, sua tradição manteve-se fluida e suscetível a novas influências das religiões orientais e de escolas de filosofia. É interessante porque, a princípio, então, os eleusinos eles têm o hierofante, né? Eles têm uma hierarquia, mas eles não se separam tanto da sociedade, né? E os órficos, ao contrário, eles não têm tanto uma hierarquia, mas eles se separam bastante da sociedade, né? O que é engraçado, porque pelo menos a hierarquia eclesiástica te pro- proporcionaria talvez uma separação maior, né, seria mais organizado, algo mais robusto, né, mas não uma coisa não implica necessariamente na outra, né. Então o autor diz assim: "Como no caso das religiões universais, o intervalo entre seus pontos mais elevado e mais baixo cobre toda a vida espiritual humana. No seu pior, o culto órfico era um tráfico de redenção por charlatães que professavam ter poder sobre os deuses e por isso vendiam a absolvição. No seu melhor, suas doutrinas penetraram toda a tradição mística da filosofia grega, o pitagorismo, platonismo, estoicismo, neoplatonismo e cristianismo. É uma pena que ele não entra mais em detalhes, né? O texto é bem sintético, na verdade. Em cada estágio, a influência deve ter sido recíproca, alterando o culto órfico perpetuamente. Nenhuma história do seu desenvolvimento pode ser traçada. O melhor que podemos fazer é fazer um esboço baseado nos documentos dos séculos 5 e 6, né? Então, conforme o orfismo está influenciando os outros também estão influenciando o orfismo, né? Então, é muito difícil ter uma história completa da evolução dele, né? Então, primeiro falar da pessoa de Orfeu, nós não sabemos quem ele foi. Os estudiosos modernos divergem entre um deus, um homem, essa é bem interessante, um totem de raposa de uma tribo da Trácia, um missionário morto pelos seguidores de Dionísio, ou o ideal personificado dos seus seguidores. Esse negócio do totem de raposa deve ser alguma coisa da época, né, do início do século XX. Eu joguei assim no chat GPT só para ver, o culto órfico está ligado a um totem de raposa da Trácia? Ele falou, não, mas deve ser algo que ou o chat GPT não achou essa informação, né, mas o autor disse que sim, então deve ser algo da época, talvez uma teoria que não foi continuada, né. Então, ele tinha muito mais de Apolo do que Dionísio, tocava a lira sem levar ao orgiástico, mas acalmando os animais, compartilhando com aquele, né, com Apolo, o fato de ser profeta e curandeiro. Então, na verdade, provavelmente ele está seguindo aquela dicotomia do Nietzsche de Apolônio e Dionisíaco, né? Então, o Apolo seria um deus mais da razão e de algo mais seria uma ordem, então algo mais calmo, né? Tipo aquela coisa de você evitar os extremos, né?
Então, o dionisíaco já é o contrário, né, tem a ver com o orgiástico, com a bebida, com a intoxicação, né, com essa coisa frenética. E o Apolo, algo mais da razão, mais sóbrio, né. Então, a princípio, né, então o Orfeu estaria ligado ao culto de Dionísio, mas ele fala que a figura do Orfeu parece mais Apolo, então você pode até ler como uma certa crítica ao Nietzsche, imagino eu aqui, né. Mas então também o Orfeu ia tocando e acalmando os animais, então isso lembra uma coisa mais, apolônia, né, da calma, da ordem, né, da constância e não de algo orgiástico e frenético como no dionisíaco. Porém, os ritos que ele teria introduzido são muito mais parecidos com os festivais totêmicos dos selvagens, né, então, na verdade, Orfeu então está ligado ao culto dionisíaco, né, apesar dessa dificuldade que ele coloca aqui. Em outras palavras, o orfismo é um reavivamento religioso, uma daquelas reformas que vem não do planejamento artificial de uma hierarquia política ou eclesiástica, mas por uma revolta espontânea do sentimento religioso na mente inconsciente do povo. Então, o Cornford, né, que é o cara que está escrevendo esse capítulo, né, ele diz assim: quando as formas oficiais da religião deixam de satisfazer as necessidades espirituais, reaparecem formas primevas que a mente racional aprendeu a desprezar. Então, seria uma forma inferior, mais selvagem, mais primitiva de culto, que ela é abandonada e depois ela reaparece, né? As formas abandonadas são ressuscitadas pelo vento do espírito, pelo sopro do espírito, né? E investidas de um novo significado. Por isso, esses reavivamentos deixam o observador eu coloquei perpétuo, né? Perplexo, né? Perante ao espetáculo de um culto mais espiritual e menos civilizado do que ele jamais imaginou. Então, num certo sentido, é mais selvagem, mais primitivo, porque é algo que seria de um aspecto inferior, né? De uma escala inferior que voltou com força depois de esquecido, né? Então, ele tem algo de mais primitivo, né? De mais, ah, talvez a gente diria cringe hoje em dia, né? Mas por outro lado, as pessoas realmente acreditam mais naquilo do que na religião oficial, né, as pessoas, tipo, realmente isso tem para eles algum valor, né. Então tem essa coisa, é mais evoluído, né, no sentido de ser mais religioso, de as pessoas realmente acreditam naquilo, só que ele é menos civilizado, né. Então ele faz uma consideração, o Cornford, de que ele fala assim: "Talvez isso possa ser esclarecido pela psicologia social no futuro, né, mas a ascensão dessas sociedades de culto, né, especialmente os órficos, estão ligadas à dissolução das antigas unidades sociais baseadas no relacionamento de sangue, que é a filia, né. Se a gente lembrar bem, tinha tipo a família, aí tinha a filia, né, e que seria tipo um geno, se eu não me engano, né, e a tribo, mas tinha esses vários grupos, né, tinha, família, genos, clã, acho que filia era mais clã, né, então mas era um grupo, social baseado no relacionamento de sangue, né. Então a primeira consequência então desses cultos órficos nas sociedades foi ele fala assim: "A semeadura da ideia de que todos os homens são irmãos", porque o senso de solidariedade não é mais restrito aos limites sanguíneos dessas filias, mas pode ser espalhado por toda a humanidade ou todas as coisas vivas, né. Então ele diz: "Filia deixa de significar parentesco para significar amor", né, como a gente diz hoje também filia tem a ver com atração, com s mais com atração com amor, né, até com sexo, né. Mas a filia era um grupo é que nem acho que a palavra filo, né, na biologia tem reino, filo, classe, ordem, né, então filo é tipo um grupo de afinidade, né, de uma afinidade sanguínea, então um parentesco sanguíneo, né. Então a palavra deixa de significar parentesco sanguíneo para virar uma atração, um amor, né. Baseado nessa ideia, vai se dissolvendo esses grupos e filia passa a ser um amor, né, que, inclui todas as pessoas, né. Essa mudança ilustra a dualidade ou o movimento duplo do reavivamento religioso. A visão mais avançada de parentesco universal é atingida pela renovação da ideia primitiva de continuidade de toda a vida. Então tem essa coisa meio panteísta de que toda a vida tem uma unidade, né? Na verdade, tudo tem uma unidade do mundo. E isso, apesar de ser algo mais primitivo, permite a ideia de que todos os homens têm um parentesco em comum, né? Porque a base social antiga no politeísmo, que era a filia, né?
estava ligado a essas 2 coisas, o politeísmo e a filia, o grupo de sangue, né. Então eles tinham cultos a diversos heróis e divindades que representavam a unidade do grupo, e isso é abandonado por um panteísmo, né, ou pela ideia de que, na verdade, esses deuses, que são vários deuses com nomes diferentes, são o mesmo só, como Dionísio, Adonis, Hades, que eles são essencialmente um único deus, porque, você tinha uma filia, né, então ou mesmo uma tribo, um gênus, e ele era mantido pelo culto a um certo deus. Até você tem, tipo, subdeuses, né. A gente falou um pouco disso, tem Atenas da Ágora, tem, Apolo não sei o quê, tem vários títulos como sendo assim, como sendo várias, tipo uma nova divisão desse Deus, né, um outro aspecto desse Deus, e você cultua esse Deus, você e a sua família, ou a sua filia, ou o seu clã, a sua cidade, porque isso, hã, cria esse laço, né, e você exclui os outros. Então quando você vai desfazendo esses laços e reconhecendo esses deuses como sendo um único Deus, você vai fazendo essa união de todos os homens, né. Então aí a consequência disso na psicologia individual é que enquanto os aqui, assim, tinha um sistema de solidariedade grupal que tornava cada indivíduo responsável pelos atos dos outros. Então aquela coisa assim, alguém, matou uma pessoa da sua filia, você tinha que ir lá e matar um cara do outro grupo também, né, você tinha muito essa coisa de vingança, né. Então, com o fim da responsabilidade individual, a culpa de cada ação é atribuída pessoalmente a seu autor, não podendo ser espiada pelo outro grupo. Então, a ideia de que esse clã ou essa família gera uma unidade própria, como ela se desfaz, cada indivíduo fica por si mesmo, né. Então, ele tem a sua responsabilidade, os seus atos são culpa dele mesmo, né. Então, ele não tem que pagar também pelo ato do outro, né. Se uma pessoa, por exemplo, da sua família matou alguém da minha, né, eu não posso ir lá e matar você como vingança, né. Então seria um pouco isso. Então Deus se torna um, isto é, ele é de toda a humanidade, então não é que tem vários deuses, cada um de uma cidade, de uma família, de um clã, mas ele é um Deus único de toda a humanidade e seus servos são um grupo que inclui todas as pessoas, né. A alma adquire uma unidade no sentido exclusivo, um átomo isolado com um pecado individual e a necessidade de uma salvação individual. Esse pecado, contudo, é compensado pela nova consciência da dignidade e do valor da alma, expressa na doutrina de sua origem natural e natureza divinas. A gente vai ver daqui a pouco o que que é essa origem, como que os órficos expressavam essa origem divina da alma, né? E também a origem do pecado, né? Então eles criam também a ideia de que a alma precisa reencarnar para ir se purificando dos pecados, né? Ou que ela tá meio que presa num ciclo de reencarnações e com o culto órfico, você escapa dessa roda e é salvo, né. Então vamos pra cosmogonia e antropogonia dos cultos órficos, né. A cosmologia órfica não é uma mera narrativa lendária como as gerações dos deuses de Hesíodo, né, então é algo diferente, porque eles estavam mais centrados no destino da alma, né, sobretudo após a morte, né, e a sua cosmologia via o universo em termos de bem e mal e do conflito entre eles, que era o fator fundamental da experiência interna. Então, no caso dos órfãos, é adicionado o que faltava à teogonia, que é uma antropogonia, seria quer dizer, um gênesis do homem, né? Que era a explicação da natureza dupla do homem, que apontava o caminho para a redenção. Então, a princípio, a gente tem de algumas fontes, como os neoplatônicos e também Xenófanes, Ésquilo, Empédocles, Aristófanes e Platão, a existência de ele chama como se fosse uma bíblia órfica, né, que era a Teogonia Rapsódica, que tinha um corpo de doutrina órfica que foi coletado através dos séculos. Era um poema de talvez 24 cantos, cujas características fundamentais datam do século 6 ou 7. Então a gente pode dividir isso em 3 partes, provavelmente isso a gente só tem o que a gente recebeu através dessas fontes, né. Então seria a a origem do mundo, a sucessão dinástica dos deuses e o mito de Zagreu. E aí esse último inclui o pecado primal, a origem da natureza do homem e o mistério da redenção. Então, a origem cósmica é bem louca, assim. Vocês vão ver que é mais ou menos, que eu saiba é diferente do culto da religião grega em geral, né? Mas no começo havia uma unidade indiferenciada chamada de noite, né? Então havia a noite, e dentro dela foi gerado o ovo do mundo, né?
ele foi gerado ou foi moldado pelo tempo eterno, que é Cronos. A gente vai ver que tem 2 Cronos, é um negócio bem complicado. Esse Cronos ele escreveu com um H, né, não sei se é o outro ele escreve sem H, então não sei, né. Mas o ovo do mundo se dividiu em 2 partes, o céu e a terra, e isso é entendido em 2 maneiras, a maneira mítica e a física, né. Na forma mítica, o céu e a terra são o pai e a mãe de toda a vida, e nos termos físicos, a parte superior deu origem ao domo do céu e ao inferior à gosma de onde surgiu a terra seca, né. Então, ao mesmo tempo é tipo o céu físico, por assim dizer, né, se você entender esse domo, né, do mundo, né, essa coisa que você vê no céu, e por outro lado a terra, meio que fisicamente falando, mas é também, o pai e a mãe do mundo, de onde vai gerando a vida, né. Então entre o céu e a terra surgiu um espírito de luz, tipo assim, surgiu, apareceu, sei lá como, né, que recebe vários nomes como Fanes, Eros, Metis, Ericapeus, etc, né, acho que são diferenças entre os vários relatos que a gente recebeu dos órficos, né. A função desse espírito, que ainda não apresentava sexo diferenciado, era gerar a vida pela projeção de sua semente, né, entendedores entenderão, ou unindo o céu e a terra em casamento. O resultado foi os pares sucessivos de deuses supremos, como primeiro Oceanos e Tétis, Cronos e Rhea, e aí esse Cronos é sem H, mas então quer dizer, surgiu um outro Cronos, né? Que aí o problema é porque Cronos significa tempo, mas também é o deus do tempo, né, etc. E Zeus e Hera, né? Então o autor diz que havia um simbolismo muito primitivo, né? Que Cronos, por exemplo, que é o tempo eterno, o primeiro Cronos, né? Ele é apresentado como uma serpente alada com flanqueada, né? Quer dizer, do lado tem duas cabeças, uma de leão e uma de touro. Para isso, para o autor, isso é uma tendência natural dos. Isso seria algo, um influxo oriental, né? Porque para ele, o, os gregos não gostavam dessas coisas muito grotescas, assim, né? Esse simbolismo primitivo, né? Então vem a história da sucessão dos deuses, que recebeu várias interpretações. Para os órficos, esse simbolismo é usado para aplicar ao mundo o motif, né, o motivo, essa característica que vai retornando, né, do renascimento do mundo, né, porque vai sempre tem. Isso tem a ver também com a religião grega em geral, né, de um deus que tinha os filhos, ele comia os filhos, né, mas um dos filhos mata ele e toma o lugar do pai e começa a fazer a mesma coisa, né. Então, Zeus, que é o pai da vida, né, os gregos identificavam Zeus como sendo o pai da vida, que é Zen em grego, né? Então ele engole Phanes e com a ajuda da justiça ele recria o mundo dentro de si. Então tem esse simbolismo do nascimento na sucessão dinástica dos deuses. Aí vem o mito de Zagreu, então Dionísio Zagreu, que é a mesma pessoa, né? Ele foi identificado com o próprio Zeus renascido como criança, e esse mito leva à doutrina da natureza boa e má do homem. Mas basicamente esse mito é assim: tem uma criança, né, Zagreus, que tem chifres, né? Ela tem chifres, não sei por quê. Ela é filha do casamento de Zeus em sua forma serpente com sua filha, que é Perséfone Core. Acho que é Coré, não lembro. Mas então Zeus tem um filho com a filha dele, né? E nasce essa criança com chifres, né? Acho que está explicado porque que ela tem chifres, né? Então ele é colocado no trono de seu pai. Então, quer dizer, você vê que ele é meio que uma outra forma de Zeus, é um negócio bem estranho assim, né? E recebe o cetro e os poderes dos trovões, relâmpagos e chuva. Então ele é atacado, capturado, né, e despedaçado pelos titãs, que cozinham seus membros num caldeirão e o devoram. Aí Zeus destrói os titãs com os seus raios, dá os membros que sobraram a Apolo para ser enterrado, né? A partir do coração de Sagreu, ele faz uma poção que Semele, a deusa da terra, bebe, e dela Zagreu renasce como Dionísio. Então eu estava procurando um pouquinho sobre Dionísio, na visão dos gregos em geral, Semele era, na verdade, uma filha, era tipo filha de um daqueles heróis. Então tinha um rei lá famoso que casou com uma deusa e teve vários filhos com ela, e uma das filhas era Semele, e aí Semele acho que tem uma filha um filho com Zeus, que é Dionísio. Mas aqui Semele é uma outra coisa, né? É uma deusa da terra. Então você vê que os, os órficos têm uma visão diferente do que é a mitologia grega, né?
Então a Semele bebe essa poção que Zeus fez com o coração de Zagreu, e aí, dentro dela, Zagreu renasce como Dionísio. Então o que acontece é que quando os titãs comeram, né, a carne de Zagreu, e quando Zeus ataca eles com os trovões, né, eles são transformados em cinzas, né? Então, como os titãs são maus, então, os homens vão ser feitos das cinzas dos titãs. Algo que também, que eu saiba, não aparece na mitologia grega em geral, né? Na mitologia grega, em geral, como é que fala, Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, cria os homens, né? Eu não sei como, mas não é da carne, das cinzas dos titãs, né? Mas como os titãs são maus, mas eles comeram a carne de Zagreu, que era bom, tem a mistura dessas duas coisas, né? O mal e o bom. Então, quando os homens são criados a partir das cinzas dos titãs, eles têm uma alma boa, né? Que veio de Zagreu, presa numa matéria ruim que veio dos titãs, né? Então, tem um negócio que a gente acaba chamando meio de gnóstico, né? Para usar o termo. Muitos usam esse termo, né? Mas a princípio ainda. Eu acho que o gnosticismo é o que veio depois, mas a gente chama. O pessoal mais católico chama tudo que tem essa coisa de o mundo ser ruim, da criação ser ruim, de o homem estar preso num mundo de matéria ruim, acaba chamando de gnosticismo, né? Mas aqui ainda não se falou de gnosticismo propriamente, né? Por isso o homem é uma essência boa presa num corpo ruim. Então, essa natureza dupla do homem leva à condenação do corpo e do mundo sensível ao qual ele pertence. A vida neste mundo é parte de um ciclo purgatorial, né? Então, de purga, de pagamento pelos pecados, né? Continuado por sucessivas reencarnações, uma roda cansativa e triste. Esse é um termo da época, né, original dos órficos, né? Porém, pelo ascetismo cerimonial e pureza moral durante a vida, algo que a gente não via nos mistérios eleusinos, né? Eles não tinham tanto essa preocupação de uma mudança de vida, e pelo sacrifício expiatório no submundo, a alma pode esperar uma libertação final e um reencontro com sua fonte divina. A alternativa a isso, né, quer dizer, se você não quiser participar dessa, desses rituais, seria a danação eterna da alma, que não pode ser mais curada, e o meio supremo da graça é o banquete sacramental, em que a alma se alimenta da substância do Deus que sofreu, morreu e nasceu de novo, e por isso é assegurado o livramento do ciclo de renascimento. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.